Você já sentiu o peso do silêncio de uma sala de reuniões logo após ouvir a frase que você mais temia na vida? Sinto muito, mas seus serviços não são mais necessários. Para Elias, aquela frase não foi apenas uma demissão. Foi o som de uma sentença de invisibilidade. Ele tinha 45 anos, uma hipoteca no banco, 2 filhos na escola e uma esposa que confiava na sua estabilidade. Naquele momento, ele não perdeu apenas um crachá. Ele perdeu o seu lugar no mundo. Ele saiu do prédio carregando uma caixa de papelão com alguns pertences e a sensação amarga de que, a partir de agora, ele era apenas um número estatístico na coluna dos derrotados. Se você já sentiu o pânico de ver sua única fonte de sustento desaparecer, se você já olhou para as contas vencendo e sentiu um nó na garganta que te impede de respirar, ou se você teme que sua segurança atual seja apenas um castelo de cartas, este vídeo foi feito para você. Hoje, eu não vou te contar uma história de sorte ou de um prêmio acumulado. Vou te contar como o estoicismo pegou um homem quebrado e o transformou em uma fortaleza inabalável. Mas antes de começarmos, eu te peço um gesto de quem busca clareza. Deixe seu like e se inscreva. Isso não é apenas para o canal, é o sinal de que você está pronto para ouvir verdades que a maioria prefere ignorar. E no final, eu tenho um chamado especial para você que sente que está no meio da sua própria tempestade. Vamos caminhar com Elias. Elias chegou em casa e não conseguiu contar a verdade de imediato. Ele sentou-se à mesa, jantou o que a esposa havia preparado e sentiu que cada garfada era um roubo, pois ele não sabia como pagaria a próxima compra de mercado. Durante semanas, ele fingiu que saía para trabalhar. Vestia o terno, pegava a maleta e ia para o parque ou para a biblioteca pública, onde passava horas disparando currículos para o vácuo digital. A dor de não ser respondido é uma forma de tortura, lenta. Cada e-mail ignorado era um golpe na sua masculinidade e na sua dignidade. Ele começou a se sentir um parasita dentro da própria casa. A ansiedade tornou-se sua sombra. Ele não dormia mais. Apenas vigiava o teto, calculando quanto tempo suas economias durariam. E a resposta era curta. 3 meses. 3 meses separavam Elias da rua. Foi no fundo desse poço, em uma tarde chuvosa na biblioteca, que ele encontrou um livro pequeno, com as bordas gastas, intitulado Manual de Epicteto. Ele abriu em uma página aleatória e leu a frase que mudaria tudo. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. No início, Elias sentiu raiva. Como um filósofo que viveu há 2000 anos ousava dizer aquilo para ele? Ele não tinha controle sobre as contas? Ele não tinha controle sobre a comida dos filhos? Mas conforme as horas passavam, a lógica de Epicteto começou a perfurar a névoa da sua angústia. Epicteto ensinava que, se você coloca sua felicidade no que o outro decide, como um chefe te demitindo ou uma empresa te contratando, você é um escravo. Elias percebeu que ele tinha sido um escravo por 20 anos. Ele tinha entregue a chave da sua paz de espírito ao mercado de trabalho. O primeiro modo estoico que Elias aplicou foi a dicotomia do controle. Ele pegou um pedaço de papel e dividiu em 2 colunas. Na primeira, escreveu: o que não posso controlar. Lá ele colocou: a economia do país, a decisão das empresas de me contratar, as dívidas que já foram feitas, a opinião dos vizinhos sobre o meu desemprego. Na segunda coluna escreveu: o que eu posso controlar. Lá ele colocou: a hora que eu acordo, o esforço que coloco na busca de uma nova solução, a forma como gasto cada centavo que me resta, a minha postura diante da minha família e os meus próprios pensamentos. Essa pequena lista foi a primeira pedra da sua reconstrução. Elias percebeu que gastava 90% da sua energia mental na coluna do que não podia controlar. Ele vivia exausto porque estava tentando empurrar uma parede. No momento em que ele decidiu focar apenas na segunda coluna, o peso sobre seus ombros diminuiu. Ele parou de fingir que ia trabalhar. Ele chamou a esposa e os filhos, colocou a verdade sobre a mesa e disse:
Perdemos o nosso conforto, mas não perderemos a nossa honra. Vamos reorganizar a casa. O estoicismo ensinou Elias a prática da pobreza voluntária. Antes que a falta de dinheiro o obrigasse, ele escolheu o desapego. Eles cortaram a TV a cabo, cancelaram assinaturas inúteis, venderam o carro que ainda tinha prestações e passaram a viver com o básico absoluto. O que aconteceu foi o oposto do que ele temia. Em vez de vergonha, ele encontrou uma conexão profunda com sua família. Eles não eram mais pessoas vivendo sob o mesmo teto, consumindo coisas. Eles eram uma unidade de resistência. Elias descobriu que grande parte do que ele achava necessário era apenas ruído social. Mas o deserto de Elias ainda era longo. Os meses passaram e o emprego esperado não vinha. Foi aqui que ele conheceu Marco Aurélio e a meditação sobre o obstáculo. O imperador romano dizia que o que impede a ação favorece a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Elias começou a olhar para a sua falta de emprego não como uma barreira, mas como um treinamento. Ele tinha tempo. Ele tinha, pela primeira vez na vida, a oportunidade de se reinventar sem as algemas de um salário corporativo. Ele começou a usar o tempo livre para estudar algo que sempre amou, mas que nunca teve coragem de seguir: a marcenaria e o reparo de móveis antigos. Ele começou na garagem, usando ferramentas velhas do seu pai. No início, era apenas para não enlouquecer, mas a filosofia o lembrava constantemente: dê o seu melhor no que está diante de você agora. Se você vai lixar uma madeira, seja o melhor lixador de madeira que o mundo já viu. A excelência não depende do cargo, depende do caráter. Neste período, Elias praticou a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs, ele imaginava o pior cenário possível. Ele imaginava que não conseguiria o emprego, que teriam que se mudar para uma casa menor e que seriam julgados por todos. Ao encarar o medo de frente, ele o matava. Ele percebia que, mesmo no pior cenário, ele ainda teria sua mente, sua integridade e o amor da sua família. Quando você aceita o pior, o mundo perde o poder de te assustar. Elias tornou-se um homem calmo no meio da tempestade. E essa calma começou a atrair as pessoas. O vizinho pediu para ele consertar uma cadeira. Uma amiga da igreja pediu para ele restaurar uma mesa de jantar. Elias não cobrava muito, mas fazia com uma perfeição que era quase sagrada. Ele não estava apenas consertando móveis. Ele estava consertando sua própria vida, peça por peça. O ponto de virada aconteceu quando Elias foi chamado para uma entrevista em uma grande empresa de logística. Meses antes ele teria ido para aquela entrevista tremendo, implorando com o olhar, transmitindo o cheiro do desespero. Mas agora, ele tinha o estoicismo. Ele entrou na sala de reunião com a postura de um imperador. Ele sabia que, se o emprego viesse, seria bom, mas se não viesse, ele continuaria sendo o Elias, o homem que dominava a si mesmo na garagem de casa. Durante a entrevista, o gestor perguntou como ele tinha passado os últimos 10 meses. Em vez de gaguejar ou dar desculpas, Elias olhou nos olhos do homem e disse: Eu perdi meu sustento, mas encontrei meu centro. Eu passei esses meses organizando minha mente, reduzindo meus excessos e aprendendo a virtude do trabalho manual e da paciência. Eu não sou o mesmo homem que você demitiria há um ano. Eu sou o homem que você quer aqui quando a crise bater, porque eu já estive no fundo do poço e sei como sair de lá. Elias não foi contratado naquela hora. Ele foi contratado no dia seguinte para um cargo superior ao que ele buscava. O gestor percebeu que não estava contratando apenas um currículo. Estava contratando uma rocha. Elias voltou para a normalidade financeira, mas nunca voltou para a mediocridade mental. Ele continuou vivendo de forma simples. Ele continuou restaurando móveis nos fins de semana, porque aquilo o lembrava de onde ele veio. Ele entendeu que a sua subsistência não vinha do CNPJ de uma empresa, mas da sua capacidade de se adaptar e
de manter a razão soberana acima das emoções passageiras. Hoje, Elias é um homem próspero, mas sua maior riqueza não está no banco. Está na certeza de que se ele perder tudo amanhã, ele ainda terá tudo o que precisa dentro de si. A história de Elias nos ensina que a vida vai te derrubar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Você pode perder o emprego, pode perder a saúde, pode perder pessoas que ama. Se a sua subsistência espiritual depender de fatores externos, você será destruído. Mas se você construir uma cidadela interior, se você aplicar a dicotomia do controle e se você abraçar o seu destino com amor fati, você será inquebrável. O caos não é seu inimigo. O caos é o solo onde a sua virtude é testada. Reorganizar a vida não começa por fora, começa por dentro. Começa quando você decide que não é mais uma vítima das circunstâncias, mas o governante das suas reações. Respire fundo agora. Ouça esse silêncio ao seu redor. Se você está, hoje onde Elias esteve, sentindo que o seu mundo está desmoronando, eu quero que você saiba que este deserto tem um propósito. Você está sendo moído para que o seu melhor azeite possa sair. Não lute contra o fato de estar no fundo do poço. Use o fundo do poço como solo firme para dar o primeiro passo. Organize o que está ao seu alcance. Limpe sua mesa, organize suas contas, mude sua rotina matinal, domine seus pensamentos. A reconstrução é silenciosa. Ela não precisa de plateia. Ela precisa apenas da sua decisão de não se abandonar. Agradeço profundamente por você ter me acompanhado nesta jornada de Elias. Esta história não é apenas dele. Ela é sua. Ela é minha. Ela é de todos que buscam a força no meio da fragilidade. Se essas palavras trouxeram um pouco de luz para o seu momento atual, eu te peço um sinal de apoio. Deixe seu like, comente abaixo com a frase "Eu governo a mim mesmo" e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento de incerteza. Para você, isso não custa nada, mas para quem está perdendo a esperança, este vídeo pode ser o farol que faltava. Que a sabedoria estoica te acompanhe em cada escolha e que você descubra, assim como Elias, que a sua luz brilha mais forte justamente quando o mundo parece ficar escuro. Até o próximo vídeo. Fique firme, mantenha o controle e lembre-se, nada que é externo pode corromper o que é eterno em você. Se esse tema despertou algo dentro de você e a vontade de ir além ficou mais forte, saiba que isso é só o começo. O estoicismo é uma filosofia profunda, prática e transformadora, que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida, os desafios e até a si mesmo. E se você quiser se aprofundar de verdade, entender os ensinamentos dos grandes mestres e aplicar isso no seu dia a dia, eu deixei um livro na descrição que pode te guiar nesse caminho. Aproveita essa oportunidade e dá o próximo passo.